quero antes de mais fazer aqui uma análise do contexto também do que estamos aqui a falar hoje. E, como sabemos, é incontornável que o modo como tradicionalmente prestamos cuidados e gerimos as nossas instituições de saúde está a mudar. Novos paradigmas como a capacidade que temos de gerar novo conhecimento a grande velocidade é uma inovação disruptiva e, efetivamente, temos de desenvolver estratégias robustas de inovação que possam gerar a mudança. A questão é, estamos preparados para absorver esta mudança? Para absorver os desafios que o digital hoje nos oferece, incorporando-os na estratégia de inovação das instituições aos seus diversos níveis? Esta mudança passa, obrigatoriamente, por encararmos os dados como um ativo de enorme valor que temos ao nosso alcance. Como estamos a encarar este ativo? É como responsáveis pelas nossas instituições da área da saúde. Estamos a cuidar dele? Como estamos a incorporar na visão do SNS nas suas diversas instituições? É um pouco de tudo isto que queremos debater com os nossos convidados e que lhes lançamos à reflexão conjunta deste tema. E começava então pelo professor Henrique Martins, que nos trouxe uma apresentação. Eu peço que em 10 minutos consiga passar a sua mensagem e passaremos depois então ao debate com os restantes preletores. Eu acho que esta discussão é, obviamente, muito oportuna e, como vão ver, tentei, portanto, organizar um conjunto de informação que penso que depois pode ser útil. Primeiro, dizer-vos que nós estamos a elaborar um documento também, que será, obviamente, posto em circulação e que foi feito já no final do ano passado, que tem a ver com uma visão para a área da inteligência artificial, o que inclui e engloba os aspectos relacionados com os BIs, não é a mesma coisa, já vamos ver em breve o momento da diferença, no fundo, para poder depois pôr à discussão. E, portanto, colocaremos esse documento também à discussão do grupo. O objetivo é tentarmos falar não do SNS, que é algo que nós, por muito que ainda falte fazer, temos mais do que se calhar alguns outros países têm, mas o ISNS, um SNS de facto inteligente e que usa esta informação. Eu não me vou alongar, mas como digo, é mais para a informação que fica para o grupo. Este ponto de situação sobre a história, neste caso da inteligência artificial aplicada à medicina, é algo que se fala desde 1960. E, portanto, estarmos hoje aqui a falar, estes slides servem só para dizer que provavelmente daqui a 20 anos cá estaremos no Thalia, 20 anos mais velhos, a dizer que ainda não temos um OBI nacional com tudo lá dentro. Porque pelo menos desde há 60 anos que se diz que se vai ter daqui a 5 anos um sistema para os médicos internistas, foi um dos primeiros sistemas, era o Internist, que iria fazer diagnósticos. E até hoje ainda não temos. E, portanto, isto não é certamente um problema da SPMS. Eu meti-me ali com o diretor da Merck uma brincadeira que inventei hoje. SPMS nos Estados Unidos, SPMS em Portugal, nos Estados Unidos é Apple. É uma trademark que nós temos lá nos Estados Unidos. Ou seja, isto tem a ver com uma coisa que é boa, que é positiva. A nossa ambição em arrumar a informação, a nossa ambição em ter informação arrumada que permite decisões, data de há 60 anos, é uma boa ambição. Eu espero que não demoremos 60, mas também não vale a pena ilusões de achar que daqui a 2 anos temos tudo feito. Essas vontades de fazer em 2 anos às vezes fazem com que façamos mal feito e não resolvamos os fundamentals, que foram já apresentados pelo grupo e eu não me vou alongar neles. Isto são apenas alguns exemplos, para quem não conheça, de muitos trabalhos científicos, e é aqui que eu queria me deter. Já há evidência científica da utilização do Analytics para, de facto, ajudar. Mas se vocês lerem cada um destes reportes, estamos a falar de coisas muito experimentais, estamos a falar de resultados, uns positivos, outros negativos. Muito na área da oncologia, alguma coisa na área da imagem. Portanto, há muita literatura, nós podemos depois aprofundar se tivéssemos tempo, mas não temos. Ao nível do tal documento estratégico, estes são as 4 grandes vetores: manter a confiança,
E, portanto, a questão da cibersegurança, no caso da SPMS, para nós, neste momento, é mais importante, às vezes, do que a usabilidade e do que a disponibilidade. E isso tem a ver com um vetor estratégico, que é nós garantirmos que mantemos a confiança nos sistemas. A questão da qualidade dos dados já foi falada, e depois a eficiência e, claro, a inovação, quer tecnológica, quer da utilização que fazemos dos mesmos dados. Nós, às vezes, temos os mesmos dados e uns usam-nos brilhantemente e outros usam-nos sem interesse nenhum. Exatamente os mesmos dados do CIMH, a antiga base de dados GDH. Não é? Portanto, que muitos hospitais que têm acesso já vão ver. Portanto, este documento vai ter estes 5 vetores, eu não me vou alongar, tem 8 eixos de base e que, no fundo, vai desde a descoberta dos dados à questão da integração dos dados, já foi aqui falada, à análise e à questão da disseminação. De uma forma muito sintética, esta casinha tenta, então, sintetizar. Nós precisamos de aspectos de base, infraestrutura e infraestrutura. Nós não podemos falar, por exemplo, de uma base de dados nacional de cuidados de saúde primários, de utilização, o famoso UNO, que já está no terreno, enquanto não resolvermos algumas questões de ligação ainda infraestrutural, cabos, está bem? Dados, data centers. Nós ainda temos esses problemas, lamento, eu também gostei muito do vídeo, e os terabytes todos a crescer, mas depois há o mundo real e nós na SPMS estamos alguns entre o mundo real e o mundo virtual. Há quem diga que estamos só no virtual, há quem diga que estamos só no real, e, portanto vamos andando por aqui. De facto, depois há aqui um aspecto que eu quero salientar, a educação e literacia, que hoje aqui estamos no fundo a fundar, quer nos dirigentes, quer no intermédios, topo e outros. Não vale a pena ter ferramentas fantásticas se não sabemos ler. É como escrever um livro em elaborada literatura e dá-lo a uma criança de 5 anos de idade. Não vale a pena, é desperdício. Portanto, nós vamos ter que gastar provavelmente tanto dinheiro a formar os nossos decisores como gastamos a produzir a tecnologia. E isso não está a acontecer. Não está. O budget da SPMS, ainda que, enfim, eu acho sempre que ele é curto, é certamente superior ao budget que temos para treinar as pessoas para usar os sistemas. E então, se dizemos sobre treinar as pessoas para usar a informação, bem, aí o budget é, de facto, ainda algo que pode crescer. Depois, a minha equipa preparou 6 aspectos fundamentais que os preocupam e eu depois, por cima deste slide, complementei com uma nuvem. Mas não é uma nuvem única. É a cloud dos tecnológicos, que gostam muito de falar da cloud, e é a cloud da lei. É que, enquanto não houver uma lei mais habilitante, mais esclarecedora, vamos ter dificuldades. E vamos tendo um desajuste entre os sistemas e as leis. E isso, obviamente, depois levanta problemas que são problemas de outra natureza. Temos que andar depressa, é verdade, mas a lei é a lei. Se não temos que a criar, temos que a propor, temos que a aprovar no Parlamento. Isso demora tempo, mas também se não começamos, também nunca mais vai estar pronto. E agora trago-vos apenas alguns exemplos para disputar com o grupo de trabalho o facto de que ainda não está nada feito. Não foi o que foi dito, não foi, obviamente, o que se pretendeu dizer, mas a mim cabe mostrar-vos algumas coisas e mostrar-vos que, de facto, há muita coisa que está feita, há muita coisa que está por fazer, mas mais triste, mas também mais fácil de resolver, é que há muita coisa que está disponível e que pode já amanhã ser utilizado por muito mais pessoas, como vão ver. Vamos começar por que é o BI dos cuidados de saúde primários, teve o seu arranque em dezembro de 2017, tem 4 terabytes, ainda não são os exabytes, mas se os médicos de família e os outros todos que lá trabalham continuarem a trabalhar furiosamente nos sistemas, há de chegar aos exabytes. E, como veem, tem também já alguns dados de sistemas hospitalares e tem mais de 200 indicadores calculados. E este sistema permite ao cidadão online ver dados sobre os cuidados de saúde primários, comparar unidades de saúde onde é atendido e, portanto, poder escolher mudar de médico de família, não apenas porque não gosta da cara do médico, mas porque a sua unidade de saúde familiar tem piores outcomes do que outra unidade, e vamos ver quem usa, porque nós também medimos isso. E, portanto, só no ano de 2018, como veem, houve mais de 500 mil de acessos na área pública e houve mais de 90 mil acessos na área reservada. Parece muito, meus caros, mas não é. Se eu vos disser que nós temos 5 mil médicos e tivemos 90 mil acessos, e se tivemos aproximadamente 3.700 acessos distintos, significa que nem todos os médicos usaram. Mas também os enfermeiros podem usar, e os outros. Portanto, estes são os números, também estão aqui para se ver. O perfil de enfermagem, o perfil médico, são os que mais acedem, mas, como digo, eu acho que aqui é só usar.
está disponível, é de utilização available, portanto, é usar e aprender. Estes são os níveis, o uso tem vindo a subir, e estas são as boas notícias. Vejam que em janeiro e fevereiro tivemos quase o dobro dos meses anteriores, também tem a ver com o fenómeno da contratualização nos cuidados de saúde primários, que é marcada nos primeiros meses do ano. RHV, durante anos não há acesso aos dados do RHV, pois também já se alterou isso, há um BI dos recursos humanos e, portanto, agora temos uma capacidade de aceder, quer por instituição, quer ao nível da tutela da saúde e das finanças. E vamos ver se as pessoas, de facto, acedem. Acedem com muita frequência no Algarve, é uma coisa que é muito utilizada, também é usado com grande dinamismo no Norte e vai sendo utilizado no Centro. E esta é a questão. Vamos usar o que já temos. Vamos usar o que já temos, porque este já é só usar. Depois vamos fazer o resto de tudo que ainda temos que fazer. Pronto, este é, obviamente, tenho que também transmitir-vos este meu entusiasmo, não é? Porque dá tanto trabalho fazer. Não vou falar do dinheiro que o país já investiu. Agora há que usar e criticar. Mas eu tentei e não funcionou. Boa, avise, diga. Certamente que se tivermos esse feedback vai funcionar melhor. Estou mesmo a terminar. O BIM-H é o BI de exploração da base de dados de codificação. Este é talvez o mais conhecido nesta plateia. Também é bastante utilizado. Aqui temos mais de 430 autenticações só no ano 2018, mas se pensarmos que um hospital, há 52, tem, portanto, isto dividido, novos fora nada, no máximo 10 pessoas por hospital acedem a esta base de dados. Eu direi que qualquer diretor de serviço deveria ter o interesse por aceder à base de dados de mortalidade do seu hospital. Portanto, matematicamente, este número que parece fantástico é um número ainda que pode certamente ser muito expandido. O SIC é um sistema muito conhecido, também tem alguma informação, precisa de ser melhorado e precisa, sobretudo, de ser aprofundada a ligação entre o SICA e o sistema de gestão financeira, que também temos e que também é um BI financeiro. Estou mesmo a terminar. Ao nível do hospitalar, e a doutora Teresa vai-me permitir então mostrar isto, a área de enfermagem, há muitos anos que reclama acesso aos dados de enfermagem e ao nível do S-Clinic temos hoje uma ferramenta de BI para começar a partilhar dados e que foi trabalhada com os enfermeiros, nomeadamente em relação a úlceras de pressão, autocuidados, feridas de úlceras, mais de 127 indicadores, já foi dada formação a 300 profissionais de saúde e, portanto, isto é o aspecto do BI que temos e os dados de acesso. Ao nível dos médicos, desde o verão de 2017 que começámos a disponibilizar relatórios enviados para o e-mail de cada médico ao final da semana, há vários hospitais aderentes a este projeto, todos os hospitais com S-Clinic podem pedir isto e aceder. E, estou mesmo a terminar, por último, pensar que o BI também pode servir para monitorizar os próprios sistemas de informação. Nós temos, por exemplo, uma plataforma de interoperabilidade, e isto é o traçado da plataforma ao longo do dia. Por aqui nós vemos a atividade típica, isto é uma manhã, isto é uma tarde num hospital. Portanto, a própria dinâmica de uma plataforma de interoperabilidade dá-nos a dinâmica de um hospital. E ao nível nacional, vou-vos dar um exemplo de uma coisa que se calhar não sabem, mas que é muito interessante que saibam, que é que todos os dias, neste caso é uma semana, nós pesquisamos alergias através do Sistema Central de Receitas, a PEM, com a base de dados de interoperabilidade, através do motor de interoperabilidade, e temos 34.000 alergias positivas contra quase 1 milhão de queries. Portanto, é com isto que eu termino. Quem queira saber mais do que se está a fazer, para a semana temos o Summit. Obrigado e tentei ser breve, mas deixar-vos algumas provocações e alguns desafios. Obrigado. Muito obrigada, professor Henrique Martins, por essas provocações. São boas notícias de termos já um BI preparado para a área de enfermagem e a caminho estará o clínico, pelo Conselho Consultivo, da qual a APA faz parte, e agradecemos também nos terem incluído nesse grupo. Vamos tendo estas novidades e a oportunidade também de intervir a esse nível. E passo já aqui a palavra ao Dr. Diogo Cruz. A Direção-Geral de Saúde já tem muito trabalho efetuado sobre dados.
mas muito virado para a informação produzida nos cuidados de saúde primários, pelo CIARS, que trouxe aqui uma inovação nesta área já há alguns anos e que já está num nível de análise analítica de dados muito interessante. E pergunto como é que integram na vossa visão a utilização de dados e como é que vê a integração dos dados dos hospitais nesta visão. Muito bom dia. Muito bom dia. Antes de mais, agradecer à PAU o convite para estar aqui presente, particularmente pelo Sr. Presidente Alexandre Lourenço. Obrigado por nos terem convidado. E cumprimentar aqui estes colegas de trabalho habitualmente. É um prazer estar aqui convosco. Bom, de facto, eu acho que o professor Henrique Martins fez uma excelente apresentação, falou um bocadinho daquilo que nós temos trabalhado. A Direção-Geral da Saúde tem uma série de dados que, na realidade, servem para monitorizar aquilo que são os seus programas, quer programas prioritários, quer programas não prioritários. E, neste sentido, tenho trabalhado desde o final do ano passado, aqui muito com as equipas do professor Henrique Martins, para melhorar estes indicadores para que possamos, de facto, atuar. Foi dito na primeira apresentação uma coisa que é muito importante e que eu acho que tem que ficar na mente de todas as pessoas. A quantidade de dados que são produzidos num hospital, num centro de saúde, é enorme. E a grande maioria destes dados são provavelmente não utilizáveis. E nós temos que fazer é identificar, e muito bem, os BIs, ou os indicadores, ou o nome que queiram chamar, que nos vão permitir tomar ações. Ou seja, termos dados que nos permitam atuar em ganhos de saúde pública, ou, enfim, se eu olhar ali para o Ricardo Mestre, a ACSS tem outros interesses. Estamos a falar de dados completamente distintos. Mas para a Direção-Geral da Saúde, o interesse é termos os dados que nos permitam depois ter uma ação do ponto de vista de melhoria de saúde da população portuguesa. Nesse aspecto, muito trabalho tem sido feito, mas foi muito bem dito na primeira apresentação, é preciso ter cuidado com os indicadores, porque estes indicadores têm que ser perfeitamente validados ou corremos riscos de estar a retirar indicadores de vários sítios que não correspondem exatamente à realidade. Eu vou dar um exemplo que me parece muito simples, mesmo para pessoas que não sejam médicos, acho que é muito fácil de entender. Eu podia chegar aqui ao professor Henrique Martins e pedir-lhe para me tirar a extração de todas o que era hipertensões arteriais do país. Ele está registado pelos médicos de família, o professor Henrique Martins dar-me tudo o que foi medido de hipertensão arterial dos médicos de família, de médicos, enfermeiros, etc. E eu chegava ali e dizia, então, a percentagem de hipertensão arterial no país é X, até podia cruzar aquilo com os dados da PEM e, portanto, saber quem estava medicado ou não, mas este dado não está validado. Ou seja, a medição da pressão arterial implica um X número de contributos, de requisitos, para que seja, de facto, validado. O doente tem que estar sentado durante 5 minutos, sem ter fumado, etc. Não vou entrar aqui em detalhes. Ou seja, aquele dado retirado não tem per se validade, assim como falharia logo, não identificaria hipertensão de bata branca, não identificaria hipertensão mascarada, e depois é preciso saber em que universo estamos a falar. Ou seja, estamos apenas a dizer das pessoas, dos utentes que voluntariamente foram ao centro de saúde, não estamos a dizer os que não foram ao centro de saúde, não vemos os que foram feitos nos sistemas que não têm esse clínico e, portanto, é preciso, e como muito bem o professor Henrique Martins começou dizendo, os dados, há muita coisa feita, mas antes de fazer e continuar a avançar, é preciso refletir muito bem sobre o que estamos a avançar, é preciso termos a certeza do que estamos fazendo. Temos trabalhado a Direção-Geral da Saúde, como disse, desde o final do ano passado, com as equipas da SPMS, para termos uma série de indicadores validados que nos permitam uma única coisa, monitorizar os programas e permitam-nos atuar e fazer com que haja ganhos de saúde para a população portuguesa. Muito obrigado, Dr. Diogo Cruz. Eu se calhar desafiava ali o Dr. Ricardo Mestre desde já com esta observação do Dr. Diogo Cruz e também provocá-lo aqui com o que o professor Henrique Martins nos apresentou há pouco sobre a baixa usabilidade do BI dos cuidados de saúde primários. Fica aqui. Muito obrigado.
Bem, antes de mais, bom dia a todos, cumprimentá-los, agradecer à APA e ao Dr. Alexandre Lourenço o convite à CSS para aqui estar, cumprimentar todos os colegas do painel, de facto é um prazer partilhar estas reflexões convosco, apreender já algum do trabalho que foi feito e poder também discutir e responder a algum destes desafios. Eu pensava que era o desafio e a provocação do orçamento da SPMS que me ia colocar, mas se é só esse, da utilização dos BI dos cuidados primários, já lá vamos. Enfim, antes de responder a essa questão, Teresa, só 2 ou 3 notas genéricas. A primeira, de facto, para dizer que estes contributos são, de facto, importantes para nós podermos continuar a fazer uma discussão e uma evolução que tem vindo a ser feita no Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos. Eu acho que não podemos, de facto, desvalorizar, o professor Henrique Martins já o disse, não podemos, de facto, desvalorizar aquilo que tem sido feito e tentar aproveitar para partilhar mais e potenciar mais aquilo que tem sido feito. Porque, efetivamente, quando nós olhamos para dados, quando olhamos para a informação, é importante, pelo menos para nós, na ACSS, até porque temos responsabilidades a nível do sistema de saúde, é importante percebermos para que é que nós queremos os dados, para que é que nós vamos produzir informação. Ou seja, tudo isto tem que estar, ou deve estar, envolvido numa política de saúde para que pudesse ser aproveitado e potenciado. Quer dizer, desde logo, é importante partilhar informação, prestar contas, desde logo, um dos objetivos será sempre prestação de contas, e isso para si só já é um objetivo importante e um objetivo que deve ser cumprido. Mas eu acho que podemos ir mais longe e, portanto, aquilo que temos que fazer é tentar encontrar, tentar pegar na informação como alavancas para a implementação das políticas de saúde. E tem sido feito em algumas áreas. Algumas destas áreas foram aqui referidas. A área do acesso, por exemplo, nunca se falou tanto em acesso em Portugal como hoje se fala, a discutir tempos de espera, tempos de resposta, o Hospital A, o Hospital B. E porquê, na minha leitura? Porque, de facto, os dados foram utilizados, eles já existiam nos sistemas, passaram a ser utilizados, passaram a estar disponíveis para a população. A partir daí, montou-se uma estratégia em que as pessoas puderam começar a escolher aquilo que é o hospital do SNS onde querem ser tratados, puderam começar a discutir até do ponto de vista mediático, político, público, que seja, aquilo que é o desempenho das instituições e introduziu-se também uma competição por comparação que é importante e que faz com que o sistema avance. E, portanto, a minha primeira nota é, de facto, a informação, os dados e a informação são, para nós, um instrumento, não são um fim em si mesmo, são um instrumento para tentarmos implementar políticas de saúde que podem ir desde a melhoria do acesso, como já disse, até às questões de eficiência, às questões da qualidade, às questões daquilo que é a adequação da resposta às pessoas, às questões de eficiência. E, portanto, esta é a primeira nota, que temos tentado não descolar a questão dos dados e da informação daquilo que são as várias alavancas da política de saúde. A segunda nota é, de facto, aquilo que aqui vimos, os dados que hoje existem. Por detrás destes dados é preciso termos noção que todos, e aí somos todos, não é só quem utiliza os dados, é toda a cadeia, tem de estar alinhada numa coisa que não é visível, que é garantirmos que os registros são feitos de forma adequada, garantirmos que os dados são recolhidos de forma adequada, garantirmos que os indicadores estão especificados, ou seja, tudo aquilo que é traduzido naquilo que aqui já foi dito, que é a qualidade da informação. Portanto, nós não nos podemos demitir deste processo, nós não nos podemos pôr num papel em que há quem registre, há outros que têm os sistemas de informação, há outros que produzem os dados e nós utilizamos. Portanto, nós temos que estar todos envolvidos. Porque a experiência que nós temos é de que temos áreas onde a informação tem sido utilizada em prol do sistema e foi feito este caminho, desde o momento da especificação dos indicadores até à utilização da informação, e temos outras áreas onde isto não tem sido feito e, de facto, a informação acaba por não acrescentar o valor que era suposto acrescentar. E, portanto, a minha segunda nota é que nós, neste caminho, temos de garantir que, por vezes, é preciso ir um pouco mais devagar para garantir que vamos com a segurança e a robustez necessária para conseguirmos atalhar algumas das dificuldades que aqui estão ditas. E o BI dos cuidados primários, para responder à provocação, é um bom exemplo de como tem sido feito nos últimos anos um esforço de melhoria de registros, um esforço de especificação de requisitos, um esforço de criação de indicadores, um esforço agora de disponibilização dessa informação e que agora é preciso continuar a trabalhar sobre isso para que possa de facto ser potenciada. Porque durante muitos anos o que nos era dito era que é muito difícil fazer governação clínica, em sentido lato ou só nos cuidados primários, porque nós não temos acesso à informação. Pois bem, agora temos. Portanto, já temos que encontrar agora a seguir um outro desafio, que é como é que vamos utilizar essa informação e, de facto, foi aqui bem evidenciado
que é preciso continuarmos a fazer este caminho de melhoria da utilização da informação. E isso, a terceira nota, tem a ver com aquilo que foi o desafio que aqui foi deixado, de olharmos para isto de forma ainda mais integrada, ainda mais abrangente, ainda mais consolidada a nível nacional. Claro que é um desafio importante, claro que se nós não tivermos consciência que é preciso aprendermos com aquilo que já fizemos a nível mais micro nos vários BIs, o que vamos fazer é amplificar para o BI nacional todas estas dificuldades que aqui hoje fomos identificando para cada um dos BIs isoladamente considerados. Portanto, aqui a minha nota também é, de facto, podermos todos dar os contributos para que possamos fazer este caminho de forma consolidada, mas também não esquecendo 2 ou 3 riscos que existem. De facto, é a questão da proteção de dados e a questão da forma como utilizamos a informação. Hoje, para nós, parece-nos absolutamente evidente poder fazer aquele exercício que o Dr. Diogo referiu, que é cruzar a pessoa que está com o problema ativo de hipertensão, com o medicamento que tem, ver o internamento que teve, ver as consultas que tiveram no hospital, mas provavelmente, dentro daquilo que são as regras da proteção de dados, temos que ver como é que o podemos fazer, ponto 1. E outra questão que me preocupa também é a forma como nós, à medida que vamos evoluindo na disponibilização da informação e na forma como vamos utilizando a informação para a tomada de decisão, seja a tomada de decisão individual dos utentes, dos cidadãos, seja para a tomada de decisão de grupos profissionais ou do conjunto do sistema, podemos ainda assim, ao deixar alguém para trás, ainda aumentar a iniquidade que possa existir no sistema. Portanto, nós temos que ter também a certeza e tentar trabalhar para aqueles que poderão ficar ainda mais para trás caso não consigam acompanhar também o ritmo da evolução da disponibilização dos dados e da utilização dos dados. E, portanto, não criarmos um sistema que possa, de facto, só ser direcionado a um conjunto de pessoas que é cada vez mais limitado à medida que vamos sendo mais ambiciosos na divulgação da informação. Portanto, temos que ter sempre aqui alguma preocupação de garantir que, de facto, a informação é útil, a informação é colocada de forma simples, porque estamos a falar de saúde, estamos a falar de áreas que, pela sua natureza, são complexas em si, e muitas vezes aquilo que nos dizem no dia-a-dia é: mas eu não preciso dessa informação toda, eu só queria saber aquilo porque isto era importante para mim. Portanto, nós temos que encontrar o equilíbrio entre conseguir produzir este conhecimento para os académicos, para os profissionais, para a população como um todo, para os cidadãos, para o valor em saúde, que possa ser utilizada a informação para garantir também a avaliação daquilo que é a criação de valor em saúde, mas temos também de tentar perceber que não podemos deixar de ainda assim ir deixando alguma simplificação no processo para que possamos comunicar mais facilmente para quem precisa dos cuidados de saúde e quem utiliza o sistema e quem, de alguma forma, é agente do sistema. Também deixo alguns desafios, algumas provocações e, portanto, espero não ter defraudado o professor Henrique Martins. Com o orçamento já sei que o defraudámos, mas com o resto espero que não o ter defraudado. Ok, Ricardo, obrigada. Eu passava agora a palavra aqui ao professor Henrique Barros e no âmbito do que é a missão do Conselho Nacional de Saúde, como é que vê a introdução destes valores e do trabalho da informação, e face a estas provocações de acompanhamento da política de saúde, como é que a informação pode efetivamente contribuir para aquilo que é a vossa missão neste âmbito? Que ações é que prevê? Muito obrigado à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e a Alexandre em particular por este convite. A posição do Conselho Nacional de Saúde é um pouco diferente das outras entidades que estão aqui porque é um fórum com múltipla representação e não tem por isso a mesma natureza, como sabem. Portanto, tenham paciência, vou falar em meu nome pessoal. Mas, obviamente, que para aconselhar nas decisões de saúde a informação é determinante. Independentemente do que já ouvimos, e até pela natureza do próprio Conselho, e será naturalmente de esperar que um dia, em breve, este tipo de coisas sejam discutidas, porque já aqui foi dito que estes processos têm a ver com a hierarquização das instituições, com a distribuição de poder, com a diferença, muitas vezes, entre a cidadania e o consumo, toda uma série de coisas. Mas permitam, então, só tocar em 3 ou 4 pontos em segundos. O primeiro, que é especialmente importante,
é o seguinte: todos nós, e sobretudo à medida que os anos vão passando, nos apercebemos que vivemos sempre esta visão, ou tendemos a aderir a uma visão que eu chamaria otimista, a ideia de que a acumulação de expectativas nos faz pensar que vai ser mais fácil e se vai chegar mais depressa àquilo que queremos chegar, no caso da saúde, que é preveni-la. Falámos pouco nisso, aliás, quando estamos aqui a falar quase sistematicamente no Serviço Nacional de Saúde e em todo o sistema de saúde pública português. Pensamos muito nos aspectos curativos e esquecemos a importância e a própria importância da informação para atuar antes. Mas, independentemente disso, porque também é preciso tratar as pessoas e deve-se tratar as pessoas, não há aqui nenhuma oposição. Mas podemos imaginar essa situação em que vamos resolver os problemas das pessoas mais depressa e melhor. Infelizmente, nós não somos especialmente mais inteligentes que as pessoas há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, há 60 anos atrás, há 80 anos atrás, e elas sempre agiram com o melhor conhecimento disponível, sempre agiram com base na prova que tinham à mão, sempre tentaram fazer as coisas com os adjetivos e os substantivos que nós hoje enviamos para focar. Portanto, acho que é preciso uma palavra de precaução, se quiserem, porque corremos o risco de, com essa visão otimista, com a animação que isso nos pode trazer, voltar a encharcar o sistema com tecnologia que vai ser rapidamente obsoleta, como já foi, e num passado muito pouco remoto. Porque o essencial de tudo isto, permitam-me dizê-lo, é a qualidade daquilo que nós temos disponível para pensar sobre. Se o fazemos com uma esferográfica, se o fazemos com uma máquina de calcular de andar ali às voltas, se o fazemos com modelos hiper sofisticados de computação, isso depois é outra conversa. Mas que eu tenha reparado, a velha máxima dos estatistas não mudou. Garbage in, garbage out. E reparem, eu lamento dizê-lo, mas tenho dificuldade em ainda me animar furiosamente, porque quando eu penso que muito do melhor que nós fomos capazes de aprender foi com base em registros simples de parteiras em 1911, que tomavam nota do peso das placentas, das criancinhas e tal. E depois, passados X anos, olhar para essas pessoas e perceber que o peso com que se nascia determinava a saúde dos adultos. Isso foi possível fazer com livros tão simples quanto isso. Portanto, não vale a pena deixarmos ofuscar com uma coisa que em muitos aspectos é fundamentalmente um negócio. E isto coloca-me mais um ponto, quando quiser me declarar, mais um ponto, que é o seguinte: quem detém a informação? Para usar o chavão, a ownership de tudo isto. Porque um dia destes vamos estar aqui a discutir o óbvio, não é? Que é como é que passamos a quem vendemos esta informação. E como é que a venda dessa informação vai salvar o Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma aposta, não sei se perco ou ganho, depois os mais novos dirão. Mas isso é muito relevante, garantir não só os aspectos relacionados, que seguramente vamos falar aqui, com a proteção da informação, isto é informação altamente sensível, mas quem detém esta informação e para que é que ela pode ser usada e em que sentido é que ela é usada. Porque senão, para usar a frase muito célebre de uma economista que vocês todos conhecem, em vez de criarmos valor, alguém se está a apropriar dele. Finalmente, a questão do Big Data. Eu aprendi há algum tempo, sempre que aquilo não cabe no meu computador é Big Data, portanto a dimensão do Big Data é uma coisa muito variada. Mas como sabem, Google, Facebook, IBM, Microsoft, está-me a faltar
A Amazon detém praticamente o Big Data todo. Portanto, muito de tudo isto, aliás, o Henrique já disse, não é? A Apple é uma sucursal da instituição dele. Como é que nós funcionamos com isto? Qual é, digamos, nesta construção das plataformas, as entradas e as saídas, como é que são geridas? Portanto, se me permitem, e de um ponto de vista de cidadania, eu diria que o que é fundamental é continuar a insistir em que as pessoas guardem informação, escrevam e guardem dados de qualidade que possam ser trabalháveis. Ainda recentemente, para isto toda a gente diz a mesma coisa. O Ministro da Saúde das Ilhas Fiji dizia "We are rich on data and poor on information". Portanto, estas coisas passam por todo o lado, dos grandes, dos pequenos. E tentemos, sobretudo, mais do que empurrar com a barriga, e eu posso dizê-lo com propriedade, estes problemas para a frente, tentemos usar aquilo que temos. Reparem, é inaceitável que nós não tenhamos, mas isto é absolutamente inaceitável, que nós continuemos sem ter modelos de ligação de informação para coisas simples. E andamos a imaginar que vamos fazer medicina personalizada, que ninguém sabe verdadeiramente o que é, ou é, para acabar com começar uma coisa que sempre se fez. A única coisa que não era personalizada é o número de miligramas dos fármacos, porque têm todos o mesmo tamanho e nós não estamos todos o mesmo tamanho. Mas, tirando isso, provavelmente sempre se fez. Portanto, porque é que nós continuamos a não ser capazes de ligar as certidões de óbito com as certidões de nascimento, informação populacional com a informação hospitalar, coisas tão simples quanto isto, para obter indicadores? Não há indicadores perfeitos, reparem. Também, e esta é mesmo a última, quer dizer, não vale a pena usar o argumento de que temos que chegar a uma situação em que tudo esteja padronizado, que não tenha erro e tudo isso. É também empurrar os problemas com a barriga, porque já sabemos que isso não vai acontecer. Até porque nós vamos aprendendo sempre coisas e, portanto, vamos ser sempre capazes de melhorar e de fazer melhor. Mesmo finalmente, uma coisa importante não se fala é em que medida é que toda esta informação pode ser utilizada rapidamente e nós devemos ser capazes de saber, digamos assim, segmentar esta informação para diminuir o erro. Porque é um aspecto que se fala pouco, mas que eu penso que poderia ser muito útil numa utilização inteligente dos dados que existem, mesmo, como sabemos, insuficientes, não tão bons como gostaríamos, mas que seguramente poderiam ajudar muito no sistema de retroalimentação a melhorar a nossa performance. Muito obrigada, professor Henrique Barros. Dr. João Marques, já tem aqui diversos desafios lançados pela mesa. A CNPD, enquanto reguladora do acesso a dados, como é que vê esta evolução sem retorno no cruzamento de dados essenciais para podermos evoluir, não é? para podermos trabalhar a informação? Esta nova legislação tornou-se cada vez mais restritiva. Como podem os investigadores, o Estado, encarar esta nova regulamentação no sentido de ser uma ajuda e não um entrave à evolução? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite também, para aqui estarmos, também cumprimentar os meus colegas de painel, e respondendo à sua pergunta, em primeiro lugar queria dizer que discordo do pressuposto, nomeadamente daquilo que diz que a legislação atual é mais restritiva do que aquela que tínhamos. Aliás, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o tal novo enquadramento jurídico europeu, que passou a aplicar-se em maio do ano passado, consagra algumas soluções, aquilo que nós chamamos fundamentos de licitude para os tratamentos de dados de saúde, de forma, porventura, mais aberta do que aquela que existia na legislação anterior, na Lei de Proteção de Dados Pessoais, e sobretudo porque o próprio Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados retira um elemento
que nós tínhamos habitualmente que considerar, e que continuamos a considerar, mas de forma distinta, que era o elemento sobre a proteção da vida privada como tal, sendo esse um valor constitucional que está na nossa Constituição e que, portanto, estava também na nossa Lei de Proteção de Dados Pessoais, e que tudo aquilo que implicava na nossa vida privada tinha que ser agregado, na perspectiva do regulador, no conjunto de dados sobre os quais o tratamento era, por regra, proibido. E depois havia algumas exceções, que era também o caso dos dados de saúde, mas os dados que se ligavam à tal invasão sobre a vida privada eram sempre considerados também nesse âmbito de proibição mais genérico. Agora já não é assim, porque esse conceito de vida privada não está acomodado pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, como está na Constituição e como estava na nossa lei, e, portanto, desse ponto de vista pode haver até alguma expansão na possibilidade de tratamento desses dados. Agora, também quero deixar esta nota, enquanto regulador, como nós sabemos, e já terão ouvido esta expressão, os dados são o petróleo do século XXI. Ora, se o petróleo nos trouxe o aquecimento global, o risco dos dados é trazer-nos o risco do conhecimento global. E um conhecimento global é restrito sobre todos nós, que ainda hoje não sabemos bem quais são ou quais poderão ser as consequências sobre esse mesmo conhecimento. E quando ligamos essa questão à questão do Big Data e da gestão desta informação em massa, ainda mais arriscado se torna. Porquê? Porque a gestão da informação, nestes volumes tão grandes e eventualmente incompreensíveis até para o cidadão comum, estes volumes de dados agregados de forma que ainda hoje estamos a aprender, baseados em sistemas de inteligência artificial que nem sempre são de fácil regulação e escrutínio por parte de quem está do lado de cá. Isto porquê? Porque se baseiam em modelos de conhecimento da própria máquina, modelos esses que têm riscos associados. Os próprios modelos ligados à inteligência artificial contêm riscos, e riscos até de preconceitos. Porquê? Porque todos os modelos que conhecemos hoje em dia de inteligência artificial, pelo menos aqueles que já funcionam com algum grau de certeza, apesar de que o objetivo de quem está na área informática é chegar à capacidade de as máquinas pensarem ou raciocinarem da mesma forma que os seres humanos e, portanto, eliminarem quase esta ideia de que temos que introduzir algum tipo de dados iniciais ou algum tipo de dado inicial ou algum tipo de conhecimento inicial da máquina para detectar padrões e, para partir desse padrão, para chegar a outros resultados. Portanto, esta evolução ainda está a ser feita. E, portanto, nós hoje o que conhecemos nos modelos que existem é, efetivamente, a inserção por parte dos seres humanos que criam os modelos de algum tipo de preconceito, no sentido que inserem dados de uma determinada forma, inserem um conjunto de dados de uma determinada forma e que será tratado também dessa mesma forma, independentemente da máquina poder evoluir ou da computação poder evoluir até ao ponto do tratamento desses dados quase de forma autónoma. E há casos muito interessantes, nomeadamente nos Estados Unidos, no domínio da saúde seguramente, mas também no domínio da criminalidade, por exemplo, em que, para chegarmos a um resultado sobre uma determinada área de incidência criminal, vamos olhar para os dados através destes mecanismos de Big Data, de inteligência artificial, só que o que é que fazemos? Introduzimos um erro básico. Para dar um exemplo, em vez de atendermos à localização das infrações dos crimes, atendemos ao local das detenções ou à esquadra que produz, ou à esquadra para onde são encaminhados os potenciais criminosos ou os criminosos que são apanhados em flagrante delito. O que é que isto quer dizer depois no tratamento de dados por parte desses mecanismos de computação? Quer dizer que a incidência criminal não foi tanto na área onde efetivamente os crimes sucederam, mas antes no local da esquadra onde estão os criminosos. Ou seja, vamos ter um resultado errado, porque com base nesse tal preconceito, nessa ideia errada que foi o pressuposto inicial do tratamento da informação. Mas isto só para dar uma ideia de que há riscos também por parte das máquinas que não são tão neutras no tratamento da informação como nós se calhar gostaríamos e por vezes nos poderão dar resultados que não são aqueles que nós gostávamos, porque tirávamos daí a tal dimensão humana e se calhar, se quisermos, ética, mais para a moral, mais para a lei, isso depois cada um considerará da melhor forma, mas o que aconteceria é que esse tipo de preconceitos influenciaria a qualidade dos dados, influenciaria a qualidade dos resultados, logo teríamos piores resultados e não melhores resultados que aqueles que alcançaríamos com um tratamento manual ou humano, se assim quisermos dizer. Mas também para dar aqui uma nota sobre a própria segurança do acesso aos dados e sobre o muito caminho que ainda há para trilhar neste âmbito, também no domínio da saúde.
Nós sabemos, ao longo dos anos, que aquilo que tem sido visto, sobretudo no domínio da saúde, é a incapacidade ou a dificuldade de conseguir estratificar níveis de acesso de acordo com o tipo de informação que está a ser tratado. Nós sabemos que no contexto hospitalar, no contexto dos tratamentos de dados de saúde, há um sem número de agentes que muitas vezes têm que ter acesso à informação, de uma maneira ou de outra, mas nem sempre têm de ter acesso a toda a informação. E eu percebo que é muito difícil, do ponto de vista da gestão, muitas vezes definir estes níveis de acesso com critérios objetivos ou minimamente objetivos que não obstaculizem o próprio processo de cuidados e de tratamentos aos pacientes. Mas esse esforço é preciso ser feito. Não só porque é uma obrigação legal e decorre dos próprios princípios de proteção de dados, mas porque nós não conseguimos automaticamente dizer, julgo eu, e julgo que não podemos concluir, que por termos um modelo de abertura total e de acesso total a quem está no hospital, temos, portanto, de certeza, melhores resultados do ponto de vista dos tratamentos e do ponto de vista dos cuidados que são prestados aos pacientes. Seguramente que o administrativo, que trata das faturas e dos pagamentos do cidadão que se desloca ao hospital, não tem que saber a mesma coisa que sabe o médico. E seguramente que o médico cirurgião que me operou não terá que saber tanto como o médico que nunca tem relacionamento nenhum comigo, se eu nunca chegar a ser paciente desse outro médico. Eu não estou a dizer que já não haja implementado em muitos contextos essa diferenciação, mas há níveis de granularidade no acesso à informação que é preciso ter em vista, não só para cumprir, como diz a legislação, mas para também prestar esse mesmo nível de cuidados com exemplar nível de segurança. Isto porque, naturalmente, os cidadãos ditos pacientes nessa qualidade terão menos, ou pelo menos tendencialmente, menos à vontade para recorrer até aos serviços de saúde, quando não se consideram suficientemente seguros na disponibilização da informação, quando não sabem onde é que essa informação vai parar e, sobretudo, quando pode haver até o risco agregado de que entidades externas, entidades terceiras, possam ter acesso a essa informação com consequências negativas para a vida dessas pessoas. E é por isso que, quando nós olhamos para estes fenómenos de Big Data e de acesso à informação, de, obviamente, termos que trazer alguém de fora para nos tratar esta informação dentro e para nos proporcionar as soluções tecnológicas que nos permitam chegar a estes tratamentos de informação, porque um hospital não tem como core business, pela mesma expressão, o tratamento de informação através de computação, com Big Data, com técnicos credenciados nesta área, temos que ter muitos cuidados e o próprio Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, como já a anterior lei, prevê mecanismos, até do ponto de vista jurídico, de subcontratação, que é preciso acautelar e que é preciso ter sempre em vista a segurança da informação e a não partilha da informação com quem não deve ter essa partilha. E, baseado nisto, o princípio da minimização dos dados, ou seja, não há da minimização e também um princípio básico que é o da anonimização, se me permitem. Se não precisamos de dados que sejam identificados, chamados dados pessoais, que são dados que me identificam ou que me possam identificar, então, se conseguirmos chegar ao mesmo resultado sem essa identificação, muito bem, pois então escolhamos esses dados que não me identificam para chegar a esse mesmo objetivo. Tudo para, mais uma vez, garantir um nível de segurança suficiente e que permita, mais uma vez, cumprir a legislação, prestar os serviços que os pacientes esperam e exigem e que, obviamente, o Estado tem que prestar, mas também para não entrarmos neste círculo vicioso de, como já temos visto em muitos outros domínios da atividade e do domínio económico, e como temos visto todos os escândalos ligados à utilização indevida de dados nas redes sociais e nas redes sociais mais famosas, a capacidade de agregação desta informação associada à capacidade de a tratar através destes meios, se não for devidamente acautelada com as tais barreiras, as tais limitações de acesso por parte de entidades, quer interna, quer externamente, vai seguramente redundar num risco acrescido para os cidadãos e com óbvios prejuízos para a sua vida e para a vida daqueles que lhes são próximos. Muito obrigada, Dr. João Marques. Doutora Leonor Furtado, ficou para o último, nesta primeira ronda de perguntas, mas é um desafio e aqui também a posição da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde nesta área da informação. Tivemos há bem pouco tempo o primeiro caso que deu aqui muito brado de um dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde ter uma intervenção vossa e vir a ser efetivamente multado por acesso indevido a dados por diversos perfis de profissionais.
O que podemos esperar enquanto instituições do Serviço Nacional de Saúde, que a IGAS nos possa ajudar neste caminho de proteção cada vez mais da informação, visto que vimos também no vídeo que apresentámos em primeiro lugar, que a maior parte da informação não está protegida. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite à APA e por estarmos aqui presente. Eu fiquei um bocadinho surpreendida com o convite, porque realmente não estava à espera que reconhecessem esse trabalho à IGAS, que tem vindo a trabalhar paulatinamente do ponto de vista pedagógico, na formação e informação dos serviços sobre a proteção de dados. Aliás, gostaria de chamar a atenção que nós, já há mais de um ano, no âmbito do Grupo Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde, vimos debatendo a necessidade de olhar para o regulamento da proteção de dados com alguma acuidade, com vista exatamente à integração da informação. Mais do que estarmos a discutir se há muitos sistemas de informação, se não há, aquilo que interessava, e eu gostaria de pegar em 3 notas deste estudo, que, deixe-me cumprimentar o grupo, é muito importante por uma coisa, porque revela a quantidade de sistemas que nós temos e a dispersão da informação. Aquilo que importa, eu sou da área da justiça e, portanto, normalmente na justiça, informação é poder. Não é só na justiça, é em todo o lado. E esta matéria é uma questão de gestão, não é só um negócio, é uma questão de política de saúde e de gestão na saúde. A gestão da informação que se pode recolher na saúde, e não é por acaso que é considerado os dados da saúde são considerados de muito valor económico, financeiro e também social. O que nós podemos aqui ver é, antes de mais nada, aquilo que falta e que é preciso fazer é tratar a informação. Nós temos muita informação, temos informação em bases de dados espalhadas por todo lado, mas nunca ninguém olha para aqueles dados e percebe o que é que dali pode sair com importância e interesse para a tomada da decisão. Seja ela a decisão de gestão, seja a decisão de política de saúde, seja até de investigação, para não dizer outras, não é? E por isso é que eu diria que este estudo e o regulamento são oportunidades de olharmos para o sistema e começar a pensar nele como análise e tratamento de informação. Falta isso. A ideia de que não se pode engolir o elefante todo de uma vez aplica-se aqui. Ou seja, nós, se temos esta quantidade de informação e queremos tratá-la toda, espartilhando-a em sistemas de informação e pomos uma ferramenta que o ponha a conversar, não estamos a fazer bom trabalho, porque não estamos a integrá-la. Portanto, antes de mais, precisamos efetivamente fazer esse trabalho, precisamos de ver se são necessários tantos sistemas, precisamos de os pôr a conversar. Basta que se perceba que num mesmo hospital existem diferentes sistemas de informação e eles não conversam entre si. Portanto, se eu quiser integrar aquela informação, não consigo fazê-lo, tenho que a extrair isoladamente e depois trabalhá-la em Excel, à mão, a lápis, não interessa, mas tem que ser trabalhada porque ela não está integrada, porque os sistemas não conversam. Portanto, aquilo que eu diria era que seria necessário, no âmbito da saúde, parar um pouco e pensar, e isso é possível fazer, não sou eu que vou decidir, como é evidente, mas com uma unidade de missão, com uma estrutura como temos na SPMS a liderá-la, para pensar uma política de tratamento de informação antes de pensar em espartilhar a informação em sistemas de informação. Portanto, falta-nos aqui integração da informação, análise dessa informação e tratamento de forma a permitir dela tirar resultados. Esse trabalho é aquele que me parece poder resultar deste estudo, que é a integração da informação.
Parece-me que se pode tirar daqui essa ilação. Não esquecendo, e aqui o Sr. João Marques já o fez, não esquecendo que o Regulamento da Proteção de Dados, e também estou com ele, ao contrário do que disse, efetivamente é uma oportunidade de fazer esta integração de tratamento da informação. Por isso é que nós, quando falamos de sistemas de informação, antes de mais nada, temos que pensar que política queremos retirar dela, aqui no caso na saúde, o que é que nós precisamos e como integrar toda a informação que existe. Também estou de acordo que a informação não tem que ser ao mesmo nível, mas para isso mesmo os sistemas informáticos, que aí o Sr. Professor Henrique Martins explica melhor do que eu, os sistemas têm níveis de acesso, que ela deve estar tratada e integrada. A máquina não vai buscar os dados, quem lá põe somos nós. E, portanto, esse tratamento de dados é preciso fazer. É verdade que também podemos fazê-lo à mão, como diz o Sr. Professor Henrique Barros, ou seja, é possível recolher dados, tratá-los, analisá-los e metê-los no sistema, antes de pensar que metemos dados sem qualquer importância e tiramos. Diferente é a questão do sigilo ou a questão da reserva. E isso trata-se, mesmo a questão do tratamento e análise da informação, trata-se de conformação dos recursos humanos. Alguém dizia que se calhar isso é mais caro e é verdade. Eu posso dar o exemplo na IGAS. Nós há um ano para cá que desenvolvemos um pequeno projeto que eu gostaria de transformar numa unidade flexível, que não tenho possibilidade de o fazer, mas pode-se fazer o trabalho. Uma coisa é a unidade flexível, outra coisa é fazer aquele trabalho, que é exatamente constituir uma equipa de análise e tratamento de informação que permita uma melhor tomada de decisão em relação àquilo que nós fazemos. Isto pode acontecer em qualquer organismo. Não existe na saúde este tipo de pensamento e, por isso, os dados são dispersos, não são integrados, não têm, às vezes, aquele resultado que seria exigível. Paralelamente, temos a questão da reserva e do sigilo. E esse tratamento também é conformação dos recursos humanos. Nós temos muita resistência interna, quer na disponibilidade dos dados, quer na forma como se acede a eles. Temos muita resistência em todos os organismos. Quem tem o poder de ter uma informação e de aguardar, normalmente não alarga. Mas é um erro porque a informação não é daquela pessoa, é da organização, que precisa dela para gerir e para gerir melhor. Portanto, temos problemas de cultura e de formação básicos e que provavelmente justificam aquela fita do tempo que o Sr. Professor Henrique Martins mostrou, desde 1960 que nós falamos na necessidade de... mas é a resistência interna das organizações que o fazem, quer seja no público, quer seja no privado. A formação é essencial e a formação em análise e tratamento de informação é essencial para depois poder falar na integração dos sistemas da base de dados, porque temos que saber, como diz o Dr. João Marques, temos que saber que tipo de informação importa, para que é que ela serve e como é que ela vai ser utilizada, aquilo que ela vai ser destinada. Neste momento é o que eu digo. Muito obrigada, doutora Leonor Furtado. Abro já ao público, temos ainda uns minutos. Gostaria de recolher três perguntas aqui para o nosso painel. Que peço, por favor, de se identificarem e dirigirem a quem dirigirem a questão. Obrigado. O meu nome é Delfim Rodrigues, sou administrador hospitalar. A questão que eu quero colocar é a seguinte. Mais que a informação, preocupa-me as duas ciências básicas que orientam a nossa vida, até em termos bíblicos, que é o direito e a economia, não é? Adão e Eva tiveram uma transação económica
em torno de uma maçã e caiu-lhes o direito divino em cima. E foi sempre assim até à Grécia dos pré-socráticos, até aparecer a filosofia e lançar o sincretismo no meio de tudo isto. A opinião que eu queria colher é a seguinte: nós temos um bem intangível que é a informação. Nós, no pós-guerra, comercializávamos as mercadorias às toneladas, não? E hoje comercializamos o imponderável, aquilo que não tem peso, aquilo que é intangível, que é a informação. E a minha convicção é que o direito e a economia que regulam a nossa atividade diária não estão preparados ainda para regular este bem intangível, que é a informação, que é um recurso contrário a qualquer um dos outros, não é? Quanto mais dinheiro gastamos, menos dinheiro temos. Quanto mais comemos, menos estoque alimentar temos. Mas quanto mais usamos a informação, mais informação geramos e mais homens e mulheres e sociedades informadas criamos e, por conseguinte, mais aptas para tomarem decisões próprias e, no caso político, também para tomarem decisões a partir das outras pessoas. Eu vou terminar só um exemplo. Quando saiu a lei dos cuidados extrafronteiriços, e eu não estou aqui, porque eu sou economista e sou licenciado em Direito também. Portanto, não estou aqui a estabelecer nenhuma catilinária contra o direito e contra a economia. Mas acho que os economistas e os juristas se deviam reunir para dar aqui algum tom, não digo de aperfeiçoamento, mas de adequação do direito e da economia aos novos tempos da sociedade de informação. Para terminar, dizia eu, quando foi criada a lei dos cuidados extrafronteiriços, os dois primeiros óbitos que se levantaram foram de natureza económica e de natureza legal. Quando as pessoas, a única coisa que buscavam era conhecimento médico e de outra natureza noutras paragens. Dá-me a sensação que isto é um pouco como Voltaire, não é? Voltaire dizia que temos escassez de tudo, menos de juízo. Todos nós temos em abundância. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Elfino Rodrigues. Temos... Era um pedido do professor Henrique Martins e do deputado no sentido positivo. Eu estive a ler o texto e eu vi as intervenções e acho que falta aqui um aspecto importante. Por quem vos tenha ouvido, terá notado que 70% a 80% dos projetos falham, que a informação está cheia de erros. Como diria alguém do Ministério das Finanças, que qualquer testa não. E, portanto, o que eu queria era que dessem exemplos, e é uma sugestão, de coisas que já foram feitas e que deram benefício. Porque sem isto não motiva ninguém. Ou seja, só com os aspectos negativos e dificuldades de implementar, não motiva ninguém. Porque há, de facto, quer no laboratório, quer noutras áreas, há já ganhos positivos da informação. E se nós não encontrarmos nesses exemplos, dificilmente isto sairá deste combate tão académico. O segundo aspecto tem a ver com é necessário mediação no tratamento dos PIs. Isto é como a contabilidade, ninguém quer ver as transações, quer ver os indicadores que eles se extraem, senão vemos a informação é muito bárbara. E esse trabalho é necessário ser feito, senão ficaremos nos indicadores que o professor Henrique Martins fez, as pessoas não cedem. Mas não, é árduo aceder, eles não têm erros. Bom dia, meu nome é Miguel Cabral, sou médico interno numa unidade de saúde pública na Amadora, está em minha diretora executiva, portanto terei muito cuidado naquilo que vou dizer, mas como ela trata muito bem a saúde pública, sinto-me à vontade também para defender aqui um bocadinho esta parte. Alguns dos, pensaria eu, melhores contributos que poderão ser dados na utilização de sistemas de BI e até de produção do conhecimento a partir deles, seria as unidades de saúde pública que, por lei, são os observatórios de saúde a nível local, tivessem mais acesso a este tipo de sistemas e talvez de forma conjunta com mais trabalho nesta área se pudesse depois chegar a um BI mais desenvolvido. Pelo que gostaria de saber se, pela parte da SPMS em particular, que esforços é que têm sido feitos para que as unidades de saúde pública possam ter acesso a estes sistemas de informação. E uma segunda pergunta muito rápida relativamente eu percebi da intervenção da componente
da proteção de dados, que o regulamento europeu se sobrepõe à nossa Constituição. E eu pensava que isso não seria assim muito bem possível, mas, portanto, se me pudesse para esclarecer em relação a isso, ficaria muito agradecido. Obrigado. Até para fazer, se calhar, um conjunto de respostas também à primeira reflexão. Relativamente a esta, eu não quero estar aqui propriamente a discutir fontes de direito e as hierarquias das normas, até porque há muito digníssimos constitucionalistas que não concordam com essa primazia do direito europeu desta forma sobre o direito constitucional, mas mais do que isso, aquilo que eu tentei explicar foi que relativamente a um critério que existe na Constituição, que é o da vida privada, que está especificamente regulado e que estava especificamente previsto na Lei de Proteção de Dados Pessoais como um dos dados considerados sensíveis, como são os dados de saúde, que continuam a ser considerados dados sensíveis, os dados de saúde. Esse critério da vida privada é que não está inscrito no regulamento, como nunca esteve também na diretiva. Era uma particularidade portuguesa que decorria da Constituição, mas que, atenção, está também regulada, está prevista noutros instrumentos e tratados internacionais. Quer dizer, não estamos aqui a dizer que é uma originalidade portuguesa esta proteção da vida privada. E a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, todas elas têm suficientemente regulado esta matéria e não há dúvida nenhuma quanto a isso. Relativamente à reflexão entre a preparação e impreparação do direito e da economia, ou da conjugação da economia e do direito e dessa necessidade para olhar estes fenómenos, como eu disse, a prerrogativa do petróleo ou das indústrias petrolíferas dos dados já nos dá uma ideia de que todos nós já conseguimos quantificar, ou pelo menos tendencialmente quantificar quanto é que vale esta indústria dos dados. E é por isso que é tão importante regulá-la no sentido que é possível regular. Efetivamente, eu já chamei à Comissão Nacional de Proteção de Dados a polícia do intangível, porque efetivamente é muito difícil andar na rua a regular transações de dados ou a regular tratamentos de dados pessoais. E, portanto, o nosso trabalho é efetivamente difícil. Para além dessa componente económica e de ligação ao direito, tem a componente técnica e informática, e é por isso que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem também um quadro nesse âmbito bem dotado de especialistas, e é nesse âmbito que estamos a trabalhar com particular acuidade, mas tudo para dizer que mais do que a capacidade de regular ou de punir as incapacidades de quem está do lado de lá a produzir, a levar a cabo tratamentos de dados pessoais não tão conformes com aquilo que a lei obriga como deveriam, mais do que isso é importante também na lógica da preparação das organizações e de quem procede a tratamentos de dados pessoais, olhar para os fundamentos de licitude, olhar para a possibilidade e para a necessidade imperiosa de cumprir direitos de informação e de, por exemplo, se estamos efetivamente a tratar de dados pessoais, se não vamos anonimizar a informação, e anonimizar é diferente de pseudonimizar, só com isto dizer que pseudonimizar permitimos a reversão e a reidentificação das pessoas, quando não estamos a fazer. Estamos num domínio, diria, mais fácil de tratamento de dados pessoais, embora, mais uma vez, as estatísticas muitas vezes dão para tudo, e nós estamos a tratar um caso em Portugal, ele pode ser uma realidade estatística, e pode ser uma realidade estatística anonimizada, mas uma realidade estatística anonimizada com uma pessoa, seguramente a vamos conseguir identificar. E, portanto, tudo para dizer que, no âmbito da proteção de dados, o que é preciso é, efetivamente, cumprir com estes ditames, informar as pessoas. E agora que estamos a tratar disto, quer dizer, quando nós estamos perante um paciente, como médicos, a dar-lhe informação sobre os cuidados médicos que ele está, que ele necessariamente vai ter que ter acesso, que vai ter que ter acesso. E estamos também, como médicos, a dar-lhe informação, a ter que dar informação do ponto de vista do tratamento dos dados pessoais, ou o próprio hospital, ou o centro de saúde, ou o que seja, tem que dar esta informação sobre tratamentos ulteriores dessa informação para outras finalidades que não a da prestação dos serviços médicos. Estamos a introduzir, obviamente, graus de complexidade cada vez maiores, estamos a introduzir camadas de sofisticação na prestação dessa informação, quando o próprio regulamento o que prevê é que seja cada vez mais simples e fácil para o titular dos dados perceber justamente o que vai acontecer àquela informação. E tudo isto ainda se liga no fenómeno dos Big Data à impossibilidade, muitas vezes, de eliminação da informação. Um dos princípios estruturantes da proteção de dados é que os dados devem ser conservados apenas durante o período necessário para darem resposta à finalidade para a qual eles foram recolhidos. O fenómeno do Big Data traduz aqui uma realidade completamente distinta, que é vamos recolher a informação toda, seja ela qual for, porque ela um dia há de ser importante ou há de dar para qualquer coisa. Isto é completamente contrário à proteção de dados, é completamente contrário à lei e ao regulamento que está em vigor em aplicação e, portanto, quando nós recolhemos
recolhemos informação e a queremos utilizar daqui a uns tempos, é bom que ela possa ser anonimizada ou tenha processos muito cuidados de segurança e de pseudonimização para justamente ir ao encontro daquilo que está previsto na lei e no regulamento. Muito bem. Professor Henrique Martins. Eu agradeço a pergunta. De facto, não optei por dar os exemplos positivos, pensei que já eram amplamente conhecidos, mas agarrando a oportunidade, dá aqui mais um minuto ou dois. Bem, eu acho que não há dúvidas nenhumas, e é bom salientar, que nós não teríamos feito o combate à fraude, por exemplo, que se fez nos últimos anos, se não tivéssemos tido a ousadia, há muitos anos, não fui eu, foi alguém no Ministério há muitos anos, não é, de criar o Centro de Conferência de Faturas. E vamos ver o que eram essas faturas e o que são hoje as receitas sem papel. Eram folhas em papel, e com isto vou tentar responder aqui a duas questões, porque para mim são essenciais, até como médico. Eram folhas em papel, eu ainda passei algumas como jovem médico, feitas em A5, que circulavam nas mãos de toda a gente, sobre as quais toda a gente podia fazer uma fotocópia, que tinham dados pessoais absolutamente identificados e certamente identificáveis, mesmo quando a pessoa se esquecia do nome, estava lá o número do utente ou vice-versa, e destas circulavam 7 milhões delas por mês. Hoje circulam ainda, lamentavelmente, ali o representante da Ordem dos Médicos tem vindo a fazer um combate, ainda ontem recebemos mais uns ofícios para intensificarmos a formação para os médicos que se dizem inadaptados para aderirem à receita sem papel. Vou dizer, são 2% dos que faltam. Estamos a falar já de menos de centenas de médicos, portanto, em milhares. Essas receitas hoje circulam numa base de dados, num sistema absolutamente muito mais protegido, certamente, do que as 7 milhões de receitas que circulavam nos balcões das farmácias e nos contentores das carrinhas da ANF, que se perdiam às vezes aos caixotes. Portanto, não há dúvida nenhuma que isto mudou. Isto é um exemplo. Eu podia dar um segundo para terminar, que é o exemplo que o Dr. Ricardo Mestre já deu, que é nós criámos, nós apoiámos a definição e a decisão política do livre acesso, mas não foi um livre acesso com base numa opinião, foi um livre acesso com base numa conversa com o médico de família, com o sistema de informação à frente, utilizando indicadores de acesso atualizados mensalmente com base no tempo de resposta para consultas externas e tempo de cirurgia. Porquê? Porque concentramos a informação sobre consultas e sobre cirurgias em sistemas. Portanto, nós, agora, e com isto vou terminar, agora, e até agarrando a ideia do direito e da economia, agora, alguém tem que dizer, honestamente, eu como representante da SPMS tenho que dizer isto num fórum público, alguém tem que fazer a ponte entre estes três interesses em presença. Um SNS cada vez mais dispendioso e cada vez mais crítico para a vida de muita gente, uma proteção individual da nossa privacidade, que de facto, admito, está mais em risco hoje do que se calhar há uns anos. Eu, pessoalmente, acho que não. Lembro-me de processos em papel nos hospitais que desapareciam, e não me consta que os bits e os bytes desapareçam, e às vezes quando o fazem nós sabemos quem é que os copiou. Quando desaparece o processo em papel, é muito difícil encontrar a pessoa que o roubou. Mas, para terminar dizendo, e depois quem é que vai financiar isto tudo? Sistemas altamente tecnologicamente capazes de segregar dados, rastrear a privacidade dos mesmos, existem, sim. Se não existem, criam-se, é verdade. Mas são muito dispendiosos. Portanto, dizia eu, nós temos que fazer um encontro de 3 temas, estes 2, e depois temos que perguntar aos portugueses, não é aos europeus, é aos portugueses, o que é que eles querem? Querem mais exploração de dados, mais ciência, um bocadinho menos de privacidade, querem mais privacidade, querem pagar mais 2 ou 3 bilhões para terem um SNS altamente performante, com sistemas muito dispendiosos para se poder ter estas segregações, mas ao mesmo tempo não deixarmos de ter sistemas altamente eficientes para detectar fraude, para detectar mortalidade, para prevenir a mortalidade. Temos que, e não é a SPMS que decide isto, esta reflexão é um bom início, mas eu digo, e já disse isto, ainda há pouco tempo estive no Parlamento e disse isto, este é um assunto que tem que ser discutido num sítio, que se chama, na minha opinião, Assembleia da República. Não tem nada a ver com a lei
que se está neste momento parada em discussão relacionada, enfim, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, tem, no meu entendimento, a ver com uma outra lei que deveria existir, que tenho defendido isso em muitos fóruns, muitas pessoas sabem isso, que é aquilo que eu chamo uma lei de dados em saúde, obviamente conformada pelo regulamento, obviamente o regulamento é europeu, mas que claramente faça este balanceamento. Sem isso, é difícil. Andamos todos a trabalhar nos limites daquilo que sentimos como legal, como necessário, como importante, como financeiramente possível. E depois é complicado. Muito obrigada, professor Henrique Martins. Doutora Leonor Furtado. Efetivamente, há exemplos bons, como é evidente. Aquilo que eu procurei dizer foi que, e o senhor professor agora reforçou, esta ideia de que é preciso, efetivamente, saber o que é que queremos e como queremos. Eu gostaria de acrescentar o seguinte: a questão da reserva e do sigilo, ou seja, a questão da segurança da informação, tem a ver connosco, tem a ver com as pessoas individuais, não tem a ver com as máquinas. E vou dar um exemplo mau, é negativo, mas é verdade. O que nós encontramos muitas vezes nos hospitais são partilhas de palavras-passe. Portanto, começa logo aí a insegurança do tratamento da informação que está ali disponibilizada. E depois, como disse o Sr. Professor Henrique Martins, é bem verdade, o que é que acontece quando queremos saber quem é que utilizou a palavra passe? Não é possível. Portanto, é uma questão também de formação. Eu insisto muito nisto porque é uma questão de formação, não só de formação tecnológica, de formação técnica, mas também de formação individual, de pessoa, de ética e de educação no tratamento deste tipo de dados. E se nós não investirmos aí, a começar por esta base, a começar na formação dos jovens médicos, ou dos jovens enfermeiros, ou dos jovens técnicos, nós não conseguimos debelar o problema da insegurança e da troca de informação indevida, como é evidente. É isso que está a debelar. Agora, a integração da informação permite-nos de fazer, como nós fazemos neste momento, ainda que a um nível pequeno, mas permite-me tomar decisões sobre se devo fazer ações no ano de 2019 dirigidas a um determinado tema ou a outro, porque, efetivamente, ao recolher a informação, ao tratar aqueles dados, ao analisar aquela informação, nós podemos decidir e tomar uma decisão de gestão e de atividade mais informada. Portanto, a integração dos dados é sempre útil e fundamental, mas precisamos de ter níveis de acesso, precisamos de integrar a informação e não esperar que a máquina faça o trabalho, porque não é a máquina que o faz. Muito obrigada, doutora Leonor. Já não temos tempo para mais perguntas. Eu iria fechar aqui esta sessão, dando a palavra primeiro ao Dr. Ricardo Mestre, e aproveitando aqui o mote que nos deixou o professor Henrique Martins. Um minuto. Só 2 ou 3 notas finais, só para reforçar algumas das coisas que aqui foram ditas e com as quais, obviamente, estamos em total acordo. Só para reforçar, de facto, nós estamos num momento em que é preciso olhar para a frente, é preciso olhar para aquilo que ainda falta fazer, mas também reforçar este ponto de que não podemos deixar de aproveitar aquilo que já foi feito. E acho que os tempos que vivemos passam muito por nós tirarmos partido daquilo que já foi feito e podemos, de facto, aportar o valor que corresponde ao investimento que foi feito. Demos aqui o exemplo dos cuidados primários, onde tem sido feito um caminho muito importante daquilo que é a utilização da informação e daquilo que é o trabalho pedido aos profissionais em termos de registro. Portanto, nós temos pedido nos últimos anos muito que sejam feitos os registros, que haja uma boa qualidade de registro, e é o momento, de facto, de devolvermos aos profissionais e à sociedade como um todo aquilo que é o conhecimento que advém desses registros, e, portanto, estamos nesse momento, temos de tirar partido dos instrumentos que existem, temos de potenciar os BIs que já existem. Eles foram feitos para responder a questões muito concretas, que temos que conseguir que eles agora sejam utilizados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é
isso não nos deve inibir de olhar para a frente e de conseguir e de continuarmos este caminho. Sim, é verdade que não nos deve inibir. Mas nós conseguiremos fazer esse caminho de forma tão mais robusta, seja em termos de financiamento, seja em termos daquilo que é a agregação de vontades e aquilo que é a motivação dos profissionais e todos os agentes envolvidos, quanto mais nós conseguimos tirar partido daquilo que já existe, e é preciso tirar partido daquilo que já existe. Esta era, de facto, a minha nota final, sendo que, obviamente, sabemos que aquilo que já existe tem áreas que têm que continuar a ser trabalhadas, mas também sentimos que ainda podem ser potenciados antes de desenvolvermos essas mesmas áreas para o futuro. Obrigada, Ricardo. Dr. Diogo. Queria, para terminar, aqui deixar mais um desafio para se discutir nas próximas mesas, isto não foi abordado até aqui. E ia pegar numa coisa que o professor Henrique Barros disse há bocadinho, que tem toda a lógica e toda a razão de ser. O ponto core para nós conseguirmos, de facto, ter resultados com qualidade é a qualidade dos registros. Sejam eles feitos à mão, sejam eles feitos num sistema informático. De facto, se a qualidade dos registros não for bem feita, a qualidade dos resultados não vai ser bem feita. E o Ricardo disse uma coisa importante. Nós temos andado a pedir às pessoas, aos médicos, aos enfermeiros, para escreverem, para registarem. É verdade, quer dizer que nós temos, esta reunião é muito importante, temos que pensar em como vamos obter, como é que vamos trabalhar os dados, mas temos que, quando implementamos o sistema de informação, pensar no outro lado. Se queremos ter dados, temos que fazer com que o sistema de informação seja friendly, seja utilizável pelos profissionais de saúde, de forma a não consumir tempo aos profissionais de saúde. Tem que ser fáceis de usar, tem que, pelo menos, não consumir mais tempo do que aquilo que o registro em papel consumia, mas de preferência que faça com que os profissionais de saúde consumam menos tempo do que consumiam. Senão, não vamos ter a qualidade dos registros que, como muito bem disse o professor Henrique de Barros, nos vai depois permitir ter dados com qualidade. Obrigado. Obrigada. Professor Henrique de Barros, vou cerrar aqui esta mesa. Deixa-me só dois pontos muito rápidos. O primeiro, nós precisamos saber para que é que queremos a informação. Lembrem-se daquele tipo que fazia uma espécie de guias Michelin dos restaurantes e a certa altura com os amigos achou que era bom fazer a mesma coisa para os hospitais. Fez isso nos Estados Unidos, correu mal, obviamente, até porque era feito com base na informação de quem estava muito chateado ou de quem estava muito contente. E isso não é maneira de avaliar. E nós corremos esse risco se não temos esse cuidado. E o segundo aspecto também é que nós temos uma espécie de lógica autoflagelatória que acho que podíamos evitar. Reparem, os Estados Unidos, onde se gasta 17, 18 ou 9% do PIB em saúde, onde nós imaginamos 30% dos recursos são em coisas administrativas, é para ter dados e ter informação. Quando agora com o Obamacare foi pedido, digam lá quanto é que custa uma cirurgia às varizes, uma cesariana, um tratamento de uma pneumonia, foi feito um inquérito aos hospitais, está publicado na Economist, não é uma revista científica propriamente, mas essas coisas sabe, a imensa maioria dos hospitais era incapaz de dizer qual era o preço do que quer que fosse. E a questão que se pergunta não é porque não queriam dizer, é porque não sabiam mesmo, não eram capazes de fazer essa conta. Portanto, eu acho que nós temos, apesar de tudo, muito bons sistemas de informação no nosso serviço de saúde e precisávamos era de ter menos medo de trabalhar a informação, sabendo que obviamente que há riscos e erros. Muito obrigada, professor Henrique Barros, muito obrigada a todo o painel pelas contribuições que deram e, com certeza, serão um justo contributo para aquilo que nós faremos evoluir o nosso trabalho no futuro e, com certeza, também em associação convosco.